E aí, bora investigar uma questão que está na cabeça de muita gente que treina. Será que aquela dose de pré-treino ou aquele cafezinho que dá um gás para a gente malhar pode, na verdade, estar atrapalhando a nossa recuperação? Vamos abrir o caso da cafeína. Pois é, a grande pergunta é essa. Será que o pré-treino é uma faca de dois gumes? Ele com certeza dá aquele empurrão para a gente treinar mais pesado e além, mas a que custo? Será que essa performance extra cobra um preço na forma de mais dano muscular e uma recuperação mais lenta? Bom, para a gente começar, vamos alinhar os ponteiros aqui e definir um termo-chave. DIMI, dano muscular induzido pelo exercício. Calma, não é uma lesão séria. Sabe aquela dorzinha do dia seguinte? Aquela perda de força e a inflamação que todo mundo que treina conhece muito bem depois de um treino novo ou mais puxado? É isso. É uma parte super normal do processo. E para resolver esse mistério, não dá para olhar um estudo só, né? Os cientistas fizeram uma investigação de verdade, uma revisão sistemática. Isso quer dizer que eles pegaram tudo que já foi publicado sobre o assunto para chegar numa conclusão mais parruda, digamos assim. E essa imagem aqui mostra bem o quão rigoroso foi o processo. Os pesquisadores começaram com centenas de estudos e foram aplicando filtros super rígidos para separar o joio do trigo, sabe? Para no final ficar só com as evidências mais confiáveis. Olha só, no começo a busca encontrou 547 estudos. É pesquisa pra caramba, o que mostra que o assunto é quente. Mas a gente sabe que quantidade não é qualidade. E aí, depois de passar um pente fino, mas um pente fino mesmo, sobraram só 17. Isso mesmo, 17. Só esses tinham a qualidade necessária para entrar na análise final. Isso por si só já acende um alerta sobre o estado da pesquisa nessa área, né? Beleza. E é aqui, na primeira parte da nossa investigação, que a coisa começa a ficar interessante e bem confusa também. É aqui que está o nó da questão. Daqueles 17 estudos que sobraram, só 3 deles meio que botaram a culpa na cafeína, mostrando que ela aumentava um marcador de dano muscular. Em contrapartida, a grande maioria dos outros estudos disse que ela era inocente, que não fazia diferença nenhuma tomar cafeína ou placebo. E aí, em quem a gente acredita? Os próprios autores da revisão mataram a pau, dizendo com todas as letras que os resultados sobre a influência da cafeína no dano muscular têm sido inconsistentes. Essa confusão toda leva a gente a perguntar por que tá essa bagunça? Por que a ciência não chega num consenso? E aqui que os detetives, quer dizer, os cientistas, dão uma virada no caso. Para resolver o enigma, eles precisaram ir além dos resultados. Eles foram fuçar nos métodos, sabe? Em como os estudos foram feitos. E a primeira grande descoberta foi uma falha básica. Aparentemente, a maioria dos estudos simplesmente estava medindo a coisa errada para avaliar o dano de verdade. Para entender isso, vamos pensar num carro. Facilita muito. A maioria dos estudos usou a creatina quinase, a tal da CK. Pensa na CK como a luzinha de problema no motor do carro. Ela acende, te avisa que pode ter algo errado, mas não te diz o que é, nem o tamanho do estrago. Agora, o torque máximo voluntário, ou TMV, isso sim é o teste de verdade. É como levar o carro na oficina e colocar no dinamômetro para ver a potência real. Ele mede a perda de função do músculo na lata. É uma medida muito mais direta. Então, o pulo do gato é esse. O TMV é o que os cientistas chamam de padrão ouro para medir o dano muscular. É ele que diz o que realmente importa, o quanto da função do músculo foi de fato perdida. Aí fica a pergunta, né? Se esse tal de TMV é o melhor de todos, por que quase ninguém usou o método direito? A resposta é a grande reviravolta dessa história. Pois é, acontece que o próprio superpoder da cafeína, o motivo pelo qual a gente toma ela em primeiro lugar, é o que bagunça o coreto todo. É o que a gente pode chamar de paradoxo da cafeína. Pensa comigo, a cafeína aumenta a força e a performance, certo? Então como é que se mede a perda de força causada pelo treino se tem algo te dando mais força ao mesmo tempo? Uma coisa mascara a outra. É uma sinuca de bico para a ciência. Fica quase impossível medir o dano real de forma isolada. E calma que não acabou. Tinha mais uma casca de banana no meio do caminho, outra falha nos métodos que complicava ainda mais as coisas. O efeito da repetição. É o seguinte, o nosso corpo é esperto, ele se adapta. Se alguém faz um treino que causa bastante dor hoje e repete o mesmo treino na semana que vem, o dano vai ser bem menor. Isso é o efeito da repetição. Agora imagine um estudo onde a pessoa primeiro treina com cafeína e depois, em outra sessão, com placebo. O corpo dela já vai estar mais adaptado na segunda vez. Isso pode mascarar totalmente os resultados, a menos que o estudo seja muito, muito bem planejado.
Ok, então, depois de revirar tudo isso, de encontrar todas essas falhas, qual foi o veredito final dos investigadores? A conclusão, olha, é um balde de água fria, mas é honesta. Os próprios autores da revisão afirmam que os dados disponíveis são insuficientes para se tirar conclusões por causa das limitações nos métodos dos estudos. Traduzindo, o caso continua aberto. As provas que a gente tem na mesa são fracas demais para condenar ou absolver a cafeína. Então, para fechar a conta, o caso está em aberto porque, primeiro, a maioria usou aquele marcador ruinzinho, a luz do motor. Segundo, ninguém conseguiu medir a perda de força de um jeito que isolasse o efeito da cafeína. E terceiro, muitos estudos tinham outras falhas, como essa do efeito da repetição. Beleza, a ciência está em cima do muro. E aí, o que a gente faz com essa informação no dia a dia, na hora de ir para a academia? No final das contas, o que dá para levar para casa é o seguinte. Hoje, com o que a gente tem de ciência séria na mão, não dá para bater o martelo e dizer que tomar cafeína antes do treino piora o dano muscular. Simplesmente não tem prova confiável disso. Então, nada de pânico, ok? E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para cada um pensar. Sabendo que a ciência ainda está investigando, que o júri não decidiu, como isso muda a forma de encarar aquela xícara de café ou aquela dose de pré-treino antes de ir para a academia? A decisão, por enquanto, parece que continua sendo muito individual, né? Baseada na própria experiência e no que cada um busca.